Então, galera, eu vou ensinar vocês aqui um pouquinho sobre como fazer arquitetura MVC e vamos também implementar ela em um projeto C Sharp MVC usando o Visual Studio. Então, eu vou abrir aqui a ferramenta e enquanto isso eu vou explicar para vocês, afinal, o que é MVC. Então, o MVC é uma arquitetura Model View Controller que permite, em um projeto, separar três partes fundamentais de interação: a camada de interação com o usuário, que é a View, a camada de manipulação de dados, que é o Model, e a camada de controle, que é o Controller. Com isso, nós temos o Model View Controller. O MVC são as iniciais das três camadas. Muitos projetos hoje utilizam essa arquitetura diante da facilidade de manutenção. Depois que surgiu o conceito de programação orientada a objetos, isso aqui virou uma moda. Não é um design pattern, mas sim um architecture pattern. É um padrão de arquitetura de sistemas. Não se envolve muito com um design da aplicação. Então, o model, em projetos mais básicos, perdão, consideramos o model a camada para manipulação de dados. Lá, aplicamos regras de negócios, validações de leituras e escritas de dados e a visibilidade do dado no decorrer do projeto. Então, o que eu quero falar com isso? O model é a camada para manipulação de dados. Lá, a gente vai criar um, vamos dizer que nós vamos ter um clone da nossa tabela no banco de dados se formos usar um banco de dados. O banco de dados e o seu projeto, eles precisam andar juntos. Você pode fazer um model diferente do seu banco de dados, mas ainda assim você teria que ter um mapeamento das suas entidades com o seu banco de dados. Eu estou falando entidade porque consideramos entidades aquelas partes importantes em um banco de dados. Que seria usuário, que seria empresa, que seria projeto, por exemplo, cargos. E tudo isso, dentro do nosso projeto MVC, vai virar um model, vai virar uma classe, uma entidade. Lá aplicamos regras de negócios, validações de leitura e escrita de dados e a visibilidade do dado no decorrer do projeto. Lá no model, quando o controller fazer essa requisição ao model ou passar algum dado para o model, nós podemos tratar esse dado, entendeu? E com isso nós podemos definir o que será escrito ou não nesse dado. Podemos fazer um if dentro do nosso model e permitir ou não se esse dado que o usuário digitou lá no campo dele vai ser ou não escrito naquele model, no nosso banco de dados. A view realiza a apresentação dos dados, seja através de um JSON, de uma página HTML, um arquivo XML, assim seja. Depende muito do que o programador deseja fazer. Então, o que é uma view? A view é uma página HTML que você usa, que você procura, uma página HTML que você está acessando, entendeu? Isso aqui é uma view. Vou botar assim. Isso aqui é uma view, o Facebook é uma view. Isso aqui é uma view do Facebook. Aqui eu sei o controller trabalhou nos modelos e me gerou a view. Isso aqui, ó, esse arquivo HTML aqui é o resultado de uma comunicação feita entre model e controller. Então eu separei aqui também, o controller é a camada que atua após no navegador digitarmos uma determinada URL, foi o que eu falei para vocês. Eu estou com um gráfico aqui que eu vou mostrar para vocês já já. O controller faz o que o programador manda, geralmente ele faz uma request para a camada model, trata os dados e retorna para a view. Então eu quero apresentar esse diagrama aqui para vocês. Podemos ver que aqui o controller ele está antes do computador. Entenda esse computador aqui como usuário. Então, vamos dizer que o usuário abriu o navegador e fez uma requisição HTTP para o site www.google.com. Então, eu botei lá google.com, dei Enter. Beleza. Aqui, quando eu dei Enter, ele foi lá nas rotas da aplicação e falou, pô, google.com, ele vai para index, porque não tem nenhuma barra depois. Ele vai me levar para o controller da index. Então, ele vai carregar o controller. Aqui ele vai requisitar dados e a camada de model vai retornar o dado para o controller. O controller vai tratar esse dado e vai retornar esses dados para a view. A view vai retornar esses dados para o usuário. Esse que é o workflow do modelo MVC.
Então com isso a gente vai bolar agora uma solução MVC para mostrar para vocês como é que funciona isso. Então nós vamos criar aqui uma lista de coisas a fazeres. Vou botar a fazer. Nós vamos utilizar o ASP.NET, .NET Framework, com o MVC. Então, vamos que vamos. Eu gosto do C Sharp, do Visual Studio, porque ele é uma mãe. O Visual Studio facilita muito fazer as coisas. Nós podemos simplesmente fazer um CRUD com menos de 10 minutos, um CRUD completo, aliás. E nós temos diversas abordagens, que é desde o Model First, Code First, até o Database First, que são abordagens diferentes, utilizando o Entity Framework, claro, que vai permitir para o desenvolvedor trabalhar mais rápido, ter um desempenho melhor na sua tarefa, fora os modelos de testes unitários que o Visual Studio permite a gente fazer. Então, nós temos aqui separadinho, no nosso cantinho aqui, a pasta App Data, App Start, Content, Controller, Fonts, Modules, Scripts e Views. Então, o mais importante para a gente vai ser Views, Controllers e Models, beleza? O Visual Studio, por convenção, quando a gente cria um projeto, ele já cria um controller e uma view. Então a gente vai deletar. Vou deletar isso aqui. Vou deixar só shared que vai e o layout error. Esse shared aqui ó, são master pages. O que é master page? São páginas padrões que nós podemos ou não ter no nosso projeto, que define lá uma página em comum, entendeu? É um pedaço da sua view, é um pedaço HTML que você pode implementar ou não na sua página, beleza? Então, inicialmente, nós vamos criar nosso controller, nossa model, perdão. Aqui, botão direito, adicionar classe. Então, vamos botar aqui na classe tarefas. Já que estamos fazendo coisas a fazer, vamos fazer tarefas. Então, eu gosto de usar isso aqui, ó. Quando nós entendemos de bancos de dados, nós entendemos que quando trabalhamos com uma entidade e passamos isso para o banco, essa entidade ela deve ter uma chave primária, que é uma chave que vai identificar ela entre as diversas outras tarefas. Eu posso ter duas tarefas com o mesmo nome, por exemplo, varrer a casa. E para identificar essas tarefas, nós temos que ter uma chave primária para elas, porque a tarefa varrer a casa número 1 é diferente da tarefa varrer a casa número 2. Então, nós temos que seguir esse padrão. Então, usando esse componente model data annotations aqui em cima, nós podemos criar annotations, mesmo o nome disso aqui é annotation, são anotações que vamos fazer para a nossa entidade. Então aqui eu vou botar public int id. E lembra quando eu falei lá que nós podemos fazer o tratamento, validações, através desse get e setter. No Java nós temos isso, mas no Java nós temos que fazer na mão, que ficaria public void d, aí a gente pega aqui, int d, e teríamos que fazer daquele mesmo jeitinho, perdão, que é set id, aí teríamos que fazer daquele mesmo jeitinho, entendeu? This.id igual id, mas aqui pelo Visual Studio ele trabalhar dessa forma, nós não precisamos. Esse getter setter aqui, ele já vai permitir que nós tenhamos o getter setter apenas através dessa linha de código aqui. Então, já que nós temos a chave primária que vai ser a id, nós vamos também criar aqui display name tarefa, que vai ter public string nome da tarefa. Vou botar com letra maiúscula, porque quem tem... Pronto. Pronto, aqui separamos já nossas tarefas. Temos a entidade de tarefas, que vai ter o ID e o nome. Beleza? E agora, a gente vai trabalhar com context. Então, vamos vir aqui em cima, adicionar nova pasta. Vamos criar uma pasta aqui chamada contexto.
E aqui dentro a gente vai criar uma nova classe chamada banco de dados, ou melhor, database, fica melhor. Lá em projeto, gerenciar pacotes do NuGet, a gente vai inserir o Entity Framework na nossa aplicação. Então aqui procurar, já está aqui, Entity Framework. Vamos instalar. Aceita essa porra aqui. Concluído, instalou o Entity Framework na nossa aplicação. Então beleza. Então a gente fecha isso aqui. A nossa entidade, a nossa view, nossa model, perdão, está pronta. A model tarefa. Beleza? Então, vamos focar no contexto, que é para a gente poder trabalhar com banco de dados, usando o Code First. Então, o using system.data.entity. Com isso, a gente vai inserir o entity no nosso projeto. Aqui a gente vai utilizar essa classe aqui para estender nossa database. E aqui a gente vai fazer assim: public db7 e vai ser o nosso model. Nosso model é tarefa, mas ele não vai aparecer aqui. Então, eu vou utilizar using a fazer .models. O que eu estou fazendo com isso aqui? Eu estou falando que a pasta contexto, mais especificamente o arquivo database, vai enxergar a pasta model. Ou seja, ele vai enxergar tudo que está dentro de model. Então aqui a gente vai inserir nossa... Olha só, tanto que eu quero mostrar para vocês. Ó, quando eu abro aqui, ó, ele pede para inserir um T-Entity, que vai ser uma entidade que vai estar na pasta models. Beleza? Então, vamos lá. Vou botar tarefa. Já pegou as tarefas. E aqui a gente vai nomear essas tarefas. Vou botar tarefa e get set. Simples. Muito simples. Muito simples, é isso. Então, com isso aqui, já temos uma entidade do entity que nós podemos trabalhar. Então, agora a gente já pode fazer o controle. Então, adicionar controlador. Para não ficar muito exaustivo, a gente ficar digitando o código o tempo todo, eu vou criar esse controller com o read-write actions, que ele já vai me criar a leitura e escrita desse dado. Então, eu vou adicionar. Eu vou botar tarefa. Tarefa controller. Então, beleza. Para ficar melhor pra gente, aqui em Hold Config, eu vou botar o controller tarefa. Que aí sempre que a gente entrar no projeto, que a gente iniciar o projeto, ele vai me levar direto para esse controlador aqui. Beleza? Então, eu vou mostrar para vocês. Só criar uma view. Aqui, botão direito. Para criar uma view no C Sharp, utilizando o MVC, aqui em Action Result, botão direito, adicionar exibição. Aqui a gente deixa empty, que ele vai criar template. Nós temos um template de criação, de delete, de detalhamento, de edição, um template vazio, mas que utiliza model, um template vazio que não utiliza model, e tem a lista. Então eu vou deixar o empty e .model, que a gente não vai utilizar muito esse index não. Então eu vou adicionar. Aqui ele criou nossa view, e com isso eu quero explicar para vocês como é que funciona uma view. Então eu vou botar aqui, ó, vou botar um H1 aqui, você entrou nessa view. E com isso eu vou utilizar o debug. Eu debuguei, deixei aqui o breakpoint e vou debugar. Eu vou abrir com o Internet Explorer mesmo. Iniciando o projeto, subiu. Ele vai me levar direto para index da tarefa. Opa! Agora que subiu o projeto, tá vendo? Ele tava buildando ainda. Agora subiu. 5.
Opa, aqui ó, observa. Eu vou continuar isso aqui para vocês poderem entender. Viu? Ele carregou a nossa view que nós editamos lá. Aqui eu vou botar tarefa. Lembra que o nosso controller, o nome dele é tarefa? Então, eu vou botar aqui tarefa e vou dar Enter. Lembra desse diagrama que nós falamos aqui? Ó? Que o usuário ele faz uma requisição ao controller, lá pela URL. A controller trabalha com o módulo e retorna a view. É isso que ele está fazendo. Botamos tarefa, ou seja, todo o roteamento do Visual Studio entendeu que ele digitou tarefa e ele vai me levar para controller tarefa. Só que eu não botei mais nenhuma tela depois, ou seja, ele vai me redirecionar para index. Então, olha onde o código parou aqui. Ele parou na index. Então, se eu continuar debugando, ele vai me retornar a view index da página tarefa. E, observa, ele vai jogar o layout e vai me jogar para index, conforme eu disse. E vai renderizar toda a tela. Beleza? Observa. E aqui ele carregou a view. Então, a gente pode continuar com isso no nosso CRUD, que ficou fácil entender isso. Então, é muito simples. Aqui no Create, eu vou botar o botão direito e vou criar um Create aqui. A nossa classe de modelo vai ser tarefas e o nosso context vai ser database. E vou adicionar. Ele já criou. Então, sempre que eu botar lá barra create, ele vai me redirecionar para essa view aqui, para esse controller aqui, perdão. Então, o que a gente vai fazer aqui? Lá em cima, a gente vai criar uma instância do nosso context, que é o database, certo? Então, aqui a gente vai utilizar o usings a fazer ponto contexto. O nosso contexto está como database, então database db igual new database. Então aqui a gente criou um objeto db que vai referenciar a database, beleza? Então, esse create aqui, ele só vai me dizer uma página, ele vai me passar uma página. Por exemplo, aqui ele vai passar apenas aquele input para você digitar. Mas quando eu clicar em enviar, deixa eu debugar aí para mostrar para vocês. Deixa eu tirar esse breakpoint daqui. E vou botar aqui create. Tarefa barra create. Pronto. Esse create aqui que a gente fez, essa view do create que a gente fez, parece aqui uma solicitação, tá vendo? Essa view que a gente fez aqui, ela não tem nada de dados. Ela não trabalha com dados. Mas quando a gente vem aqui e clica em create, ele vai me redirecionar para esse controller aqui. Esse controller, ele tem a annotation aqui, http post, ou seja, o C# ele vai entender que quando eu clicar em create, ele vai me passar dados. Ele vai me passar dados, tanto que possuem o mesmo nome, estão vendo? Só que aqui ele recebe parâmetro, e esse parâmetro vai ser exatamente o que nós vamos digitar aqui em create, beleza? Então, eu vou só estopar aqui para fazer uma alteração nessa form collection aqui. Aqui a gente evita usar o form collection e passa direto à entidade. Então, se eu vou receber uma tarefa, então eu vou lá em cima, carrego a minha view, minha model, perdão, models, e aqui eu recebo a minha model, tarefas, tarefa. Agora eu vou carregar para mostrar para vocês como é que vai ficar essa situação aí. Vou botar aqui tarefa barra create. Então, deixa eu ver se consigo fazer aqui um negócio. Rede, é isso que eu quero. Eu vou subir essa tela aqui, ó, mostrar para vocês como é que vai ficar isso. Eu vou botar aqui uma tarefa, varrer a casa. Vou dar um create. Opa, eu não tinha iniciado ainda, desculpa. Aqui eu vou iniciar.
e vou botar aqui, varrer a casa. Aqui, ele vai passar parâmetros. Deixa eu achar os parâmetros aqui no Explorer. Corpo, cabeçalho da resposta, corpo da resposta. Beleza, vou ter que fazer o que eu não queria. Ter que abrir com o Chrome. Deixa eu botar um breakpoint aqui também. Deixa eu mostrar com o Chrome pra vocês. Por isso que eu não queria. Beleza. Então, subiu nossa aplicação. Barra tarefa, barra create. Então, temos a nossa view. Eu vou em inspecionar elemento e venho aqui na aba Network. Aqui ele já está logando o que a gente vai fazer, então eu vou botar aqui varrer a casa. Create. Tá parado aqui, né? Então, observa aqui. Olha o que ele passou aqui, ó, form data. Ele passou o que nós digitamos aqui no, no input. Então, nome, varrer a casa. Então, observa mais uma coisinha. Se quando eu cliquei em Create, ele me jogou para outra página e passou para essa página o nome varrer a casa, poxa, então já nós temos o suficiente para fazer esse insert no banco de dados. Então, beleza? Eu vou voltar aqui para você ver uma coisa. Eu vou botar esse breakpoint aqui e Create. Lembra que eu falei que esse Create aqui é a página estática e esse Create aqui é a página que faz o insert no nosso banco de dados? Observa que legal que vi nessa tarefa aqui. Olha o que nós digitamos, varrer a casa com a ID gerado automaticamente, ID 0. Então, aqui dentro, a gente apaga esse bloco de código e faz assim, ó. Lembra que nós instanciamos DB lá em cima, que é o nosso banco de dados, nossa database? Então, a gente faz assim, ó, db.tarefa.add tarefa. Lembrando que aqui a gente vai adicionar uma nova tarefa no nosso banco de dados. E essa tarefa que nós vamos adicionar é a tarefa que veio desse controller aqui, o create. Beleza? Então, o que a gente faz aqui? A gente vai agora verificar se nosso projeto está ok e salvarmos essa adição que nós fizemos no nosso banco de dados. Então, if model state is valid, a gente abre e fecha db.savechanges else. A gente nem bota um else, a gente bota um else e depois a gente pode criar uma view para informar, deu erro, entendeu? Eu não quero fazer uma validação para isso, porque é um projeto básico, então a gente bota aqui um, deixa eu apagar esse else, a gente bota um return view, vou botar um redirect to action. Ele vai me retornar um index. Eu vou levar ele para o index novamente. Depois eu retorno ele para levar para o list. Então, vamos verificar. Ele vai adicionar nosso banco de dados a tarefa, varrer a casa. Ver como é que está a situação aqui, se travou. Opa, então carregou. Ele adicionou no nosso banco de dados a tarefa. Então, se model state for válido, ele vai realizar, ele vai salvar essas alterações, que no banco de dados é o commit. E redirect to action. Então, eu tenho certeza absoluta que nesse bloco de códigos aqui, ele adicionou a nossa tarefa. Tanto que agora, a gente vai criar uma página de detalhamento. Então, eu vou criar aqui, details, eu vou parar o projeto, em details eu vou adicionar uma exibição
uma list. A classe vai ser tarefas com context database. Então, deixa eu voltar para o nosso tarefa. Aqui eu vou tirar isso aqui. Ele vai me retornar só a lista. Beleza? Deixa eu dar um build para ver se vai dar algum erro. Então, vai rodar. Então, vamos lá. Lembrando que eu iniciei o projeto do zero. Eu iniciei o projeto do zero. O nosso dado que nós cadastramos tem que estar lá, certo? Aqui ele já bota o controller e eu vou botar o details. Botou o S. Details. Opa, já entendi o motivo. Lá no nosso controller, deixa eu voltar aqui, tarefa controller. Eu não estou passando nenhum model para ele. Ou seja, o C# ele pede um model. Então, o que a gente vai fazer? A gente bota aqui um var model igual new tarefa. Então aqui a gente retorna o model. Nosso model vai ser tarefas. E roda. Então beleza. Aqui, tarefas, create, ele vai levar a nossa criação. Eu vou criar mais uma tarefa, vou botar aqui, varrer o quarto. Eu vou criar, vou tirar esse breakpoint e vou levar lá para tarefas, details. Bom, é estranho dar esse erro. Deixa eu apagar esse controller aqui, porque ele deve estar com um problema lá. Então eu vou criar um action result listar return view. Então, se ele vai tornar uma view, nós temos que passar o parâmetro. Ele vai ficar tarefas, tarefa igual new tarefas. E aqui a gente retorna tarefa para ele. Ponto to list. Não pode. Então, vamos ver. Opa, faltou um negócio prescindível, que é o a view. Então, list tarefas e add. Bom, ele está falando que o retorno que nós temos que passar lá para o controller é uma lista. Então, deixa eu fazer um negócio aqui. Aqui, em vez de a gente fazer desse jeito aqui, a gente cria assim, ó, var lista igual db.tarefa.toList. Que em vez de passar modo, a gente vai receber a lista. Então, lista. Deixa eu fazer um negócio aqui em cima. Já está. Então, ele vai receber a lista dos nossos itens no banco de dados. Eu que errei, pessoal, desculpa. E agora sim ele vai tarefa listar. Opa, digitei errado. Listar. Agora sim ele vai mostrar o que nós cadastramos no nosso banco de dados, que é varrer a casa e varrer o quarto. Se nós, por algum acaso, botarmos aqui o create de novo, botarmos aqui limpar a cozinha, dar um create, ele vai novamente criar, observa, limpar a cozinha, e vai jogar lá no nosso tarefa barra listar. Varrer a casa, limpar a cozinha. Certo? E com isso a gente pode simplesmente
permitir que edite, detalhe e delete esse dado. O delete, por exemplo, é assim, ó. A gente cria um public action. Se não me engano, já tem um delete aqui. Deixa eu verificar. Delete, int id. Então, a gente simplesmente faz assim, ó. db.tarefas.remove id. E faz aquele mesmo esquema. If model state.valid. Pera aí. Cadê? Item igual. Quando a gente passa o remove aqui, ele pede uma entidade. Então a gente faz assim, ó. db.tarefa.findid. E aqui a gente passa item. Então, se model state for valid, a gente abre e fecha. E db.savechange. O que esse bloco de código faz? Quando a gente clica em delete lá, ele passa a ID daquele registro pra gente. A gente busca esse dado por ID e deleta ele da tarefa. Se o estado do projeto for ok, ele vai e salva esse delete. Observa. Botar lá no details, melhor listar, né? Limpar a cozinha, delete. Nós não temos uma view para o nosso delete. Então, sinaliza exibição, delete, model class, tarefas, database. Então, agora nós temos um detail. Então, bisões de novo, pessoal. Esse bloco de código aqui, ele tem que vir para o ADT Post. Lembra que eu falei isso? Então, aqui a gente escolhe isso aqui. Certo? Aqui ele vai ter um return view. E aqui ele vai jogar a gente para a página de delete. Então, aqui eu vou retornar. Aqui eu vou retornar só o dado que a gente quer mostrar lá para ele. Se eu vou deletar, se eu clicar lá em deletar ID5, a nossa lista vai receber o usuário que possui ID5 e nós vamos passar isso para a view. E a view vai mostrar os dados desse usuário ID5. Vamos ver se vai dar mais algum erro. Tá lá no listar, tarefa, listar. Aqui, ó. Aquela tarefa foi deletada, mas por que ele foi deletado? Eu quero explicar isso para vocês. Lembra que o nosso código estava todo delete estava escrito e depois estava o return? Ele passou por todo esse processo do delete, mas ele não conseguiu dar o return porque não tinha uma view cadastrada para ele. Ou seja, ele fez o delete, mas ele não jogou a view. Funcionou, mas não foi como planejado, ficou feio. Então aqui, se a gente clicar em delete, ele vai perguntar: você tem certeza que quer deletar isso? Tarefas. A tarefa é varrer o quarto. Back to list, que ele vai me retornar para tarefas. E tem o delete, que ele vai deletar essa porcaria. Ou seja, ele retornou. Se a gente voltar lá pro listar, não vai estar mais aqui. Aqui seria maneiro a gente fazer o que? Return, em vez de jogar para a view dele, a gente faz assim, ó. Return redirect to action. E vamos jogar para a view listar. Beleza? Então aqui tarefa listar. Então eu vou deletar esse varrer a casa. Então delete, delete. Ele jogou listar, não tem mais nada. Eu posso create new e vou botar aqui arrumar o sofá. Eu vou criar várias tarefas, tá? A gente poder fazer uns testes.
Vou ter que voltar lá de novo, botar limpar a sala de estar. E agora eu vou na tarefa de listar. Arrumar sofá. Eu não cliquei em Create, tenho certeza absoluta. Viu? Então eu vou delete, delete, não tem mais. Delete, delete, não tem mais. Delete, delete, não tem mais. É um CRUD básico, utilizando o Entity Framework. Com isso nós podemos fazer o update, que vem para essa ID aqui, para essa controller, perdão, que aí tem todo o processo de novo. Tem que entender que aqui no C# MVC, ele tem duas telas, dois controllers, indicando o mesmo método. O método que eu falo é o edição, inclusão, entendeu? Uma é a página estática, que é o que não tem nenhuma notation em cima, e uma é a página que vai realizar o controle do que deverá ser feito nessa função, que é essa que vai receber parâmetros HTTPost. Certo? Então, pessoal, isso aqui foi uma aulinha básica de C# MVC. Passei um pouquinho do que é o MVC para vocês e até mesmo como fazer um CRUD bem básico utilizando o Entity Framework. O legal do Entity Framework é que depois você consegue transformar isso que você fez aqui para um banco de dados físico mesmo. Ou seja, você pode fazer um select, você pode fazer alterações na sua estrutura do banco de dados sem problema nenhum. Valeu, pessoal. Um abraço. Até mais.